A casa estava silenciosa, uma bênção rara numa tarde de sábado. Meu marido, o Roberto, estava jogando golfe, e eu achava que o filho dele, o Lucas, estava na casa de um amigo. Eu aproveitava o momento, aconchegada no sofá com um livro, quando de repente um som abafado veio do andar de cima. Era uma batida rítmica seguida por um gemido baixo. Meu primeiro pensamento foi que Lucas tinha trazido um amigo para casa. Ou talvez estivesse apenas jogando videogame alto demais. Curiosa e um pouco irritada por minha tarde de paz poder ser interrompida, subi as escadas lentamente. A porta do quarto de Lucas estava entreaberta, o que era estranho. Ele costumava ser muito reservado. Os sons ficaram mais nítidos. O rangido distinto das molas da sua cama e aqueles sons baixos e abafados. Um nó de ansiedade se formou no meu estômago. Ao me aproximar da porta, hesitei. Minha mão pairou sobre a maçaneta. Talvez eu devesse simplesmente ir embora. Talvez não fosse nada. Mas então veio um som mais claro, algo como um suspiro que me fez chegar mais perto. Eu abri a porta só uma frestinha e espiei. O que vi me chocou. Lucas estava deitado na cama de costas para a porta sem camisa. Sua mão se movia rapidamente coberta pelo lençol. Ficou claro que ele estava completamente absorto no que estava fazendo. Seu corpo estava tenso, a cabeça levemente inclinada para trás. Ele era agora um jovem homem, não mais o adolescente tímido que chegou em nossa casa pela primeira vez. Meu rosto esquentou. Eu não o tinha flagrado jogando videogame, mas em algo muito particular. Fui tomada por uma onda de vergonha por nós dois. Senti-me a pior madrasta do mundo por invadir a privacidade dele. Mas então, outro sentimento começou a surgir. Não era nojo ou raiva, mas uma estranha mistura de empatia e algo parecido com fascínio. Ele parecia tão vulnerável, tão imerso em seu próprio mundo. Uma parte de mim, uma parte muito primitiva e inesperada, sentiu um desejo avassalador de entender, talvez até de confortar. Eu me afastei bruscamente da porta. O coração batia descontroladamente. Eu precisava de um momento para processar, para acalmar minha mente agitada. Mas ao recuar, meu pé prendeu na beirada de um tapete no corredor. Eu tropecei, soltando um pequeno grito abafado. O som pareceu ecoar pela casa silenciosa. Gelei, prendendo a respiração, esperando que ele não tivesse ouvido. Um instante depois, o rangido da cama parou. O pânico tomou conta de mim. Ele sabe. Mãe? A voz dele era rouca, com um toque de cautela e confusão. Meu coração afundou. Não havia mais como voltar atrás. Minha tarde tranquila tinha tomado um rumo completamente inesperado. Respirei fundo, tentando me recompor, e me virei para a porta dele. Desta vez, eu a abri por completo e entrei. Ele estava sentado. O cobertor estava puxado até o peito. O rosto de um vermelho vivo, os cabelos bagunçados e os olhos, geralmente tão claros e abertos, agora estavam arregalados numa mistura de choque e total constrangimento. Eu nunca o tinha visto tão exposto, tão vulnerável. Aquilo partiu um pouco meu coração, embora minhas próprias bochechas estivessem queimando. Lucas, comecei, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Eu não queria entrar assim. Eu só ouvi um barulho e pensei eu me interrompi, incapaz de encontrar uma desculpa convincente. Ele sabia, nós dois sabíamos. O ar no quarto estava pesado com uma tensão não dita, um silêncio que parecia mais denso que qualquer palavra. Ele não encontrava meus olhos, em vez disso, encarava a parede atrás de mim. Está tudo bem, ele murmurou num sussurro quase inaudível. Ele gesticulou vagamente, também incapaz de terminar a frase. Nós dois estávamos presos em uma situação incrivelmente estranha. Em vez de repreendê-lo, ou até mesmo ficar constrangida, senti uma estranha calma tomar conta de mim. Ele era um jovem explorando o próprio corpo. Era natural. Dei um passo lento para dentro do quarto, encostando-me no batente da porta. Isso é natural, Lucas, eu disse, surpreendendo a mim mesma com as palavras. Sua cabeça se ergueu bruscamente e seu olhar finalmente encontrou o meu. Houve um brilho de surpresa, depois outra coisa, alívio, talvez esperança. Todo mundo faz isso. Não há nada do que se envergonhar. Ele engoliu em seco, ainda segurando o cobertor com força. Ele sussurrou, ainda parecendo muito inseguro. Eu podia ver o tremor em suas mãos. Ele era tão jovem, ainda descobrindo tudo. Um instinto profundo maternal, misturado com algo mais que eu não conseguia identificar, despertou dentro de mim. Eu queria tornar aquilo menos horrível para ele. Eu queria que ele se sentisse bem. Olha, continuei, dando outro passo em direção à sua cama. Eu realmente não queria interromper, mas já que aconteceu, você está bem. Está tudo bem. Tentei manter meu tom leve, mas meu coração ainda batia um pouco rápido. Ele examinou meu rosto, procurando por julgamento talvez.
Quando não o encontrou, a tensão pareceu diminuir um pouco em seus ombros. Ele assentiu lentamente. Sim, estou bem. Ele ainda não me olhava diretamente nos olhos. Eu não conseguia me afastar. Com cuidado, sentei-me na beirada da cama dele, mantendo uma distância respeitosa, mas perto o suficiente para mostrar que não estava fugindo. O cobertor se moveu e tive um vislumbre de sua perna nua. Minha respiração ficou presa por um instante. Era apenas uma perna, mas a intimidade da situação intensificava cada sensação. Que bom, eu disse, tentando dar um sorriso encorajador. Que bom. Só sabe, se você tiver alguma pergunta ou só precisar conversar, eu estou aqui. Sério? Mas assim que as palavras saíram, senti um calor estranho se espalhar por mim. Não era mais apenas sobre ser uma boa madrasta. Era algo mais profundo, algo que era ao mesmo tempo proibido e incrivelmente real. O ar no quarto de Lucas ainda estava carregado com a tensão de antes, mas minhas palavras pareciam ter quebrado o gelo. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam em busca de algo. Sério? Ele perguntou, a voz ainda um pouco trêmula. Você não vai contar pro meu pai? Eu balancei a cabeça imediatamente. Nunca. Isso fica entre nós, Lucas. Sempre. A promessa pareceu pesada, ligando-nos de uma forma nova e não dita. Ao dizê-la, percebi o quanto eu estava investindo naquilo. Aquele segredo, aquele momento compartilhado, era só nosso. Uma estranha sensação de cumplicidade nos envolveu. Ele finalmente relaxou um pouco, soltando uma respiração trêmula. Obrigado, mãe, ele sussurrou, a palavra mãe dita com uma sinceridade que aqueceu meu peito. Não era apenas um título. Parecia que ele realmente queria dizer aquilo. Naquele momento, sem pensar, estendi a mão e a coloquei gentilmente sobre a dele por cima do cobertor. Sua pele estava quente sob meus dedos. Um calor natural que me surpreendeu. Ele não se afastou. Na verdade, ele olhou para minha mão, depois para o meu rosto. Havia uma pergunta em seus olhos. Meu toque era para ser reconfortante, um gesto de apoio. Mas enquanto meus dedos demoravam ali, senti uma faísca diferente, uma corrente sutil, um zumbido baixo de uma conexão totalmente inesperada. Não há nada de vergonhoso nisso, repeti. Desta vez minha voz era mais suave, quase um sussurro. Meu polegar acariciou sua mão, inconscientemente. Ele estremeceu levemente, embora eu não soubesse se era de frio ou de outra coisa. Senti um rubor subir pelo meu pescoço, ciente da duração do meu toque, mas mesmo assim não me afastei. Nem ele. É que ele começou, depois parou. Parecia que ele estava lutando para encontrar a palavra certa. Às vezes é difícil entender tudo. Ele finalmente olhou para o cobertor, ainda o segurando com força. Meu coração se apertou por ele. Nessa idade, ele estava cheio de novos sentimentos, novos desejos e provavelmente muita confusão. Eu sei, eu disse suavemente. Pode ser confuso. Pode parecer muito complicado. Retirei minha mão da dele, roçando levemente a borda do cobertor. Foi um movimento pequeno, mas pareceu significativo. Ele finalmente levantou o olhar, e desta vez havia uma nova abertura em seus olhos. Como vocês, como as pessoas, bem, você sabe. Ele gesticulou vagamente, buscando orientação. Ficou claro que ele não estava pedindo apenas uma conversa. Ele estava pedindo compreensão sobre outro tipo de conexão. Um sentimento estranho floresceu em meu peito. Era uma mistura de cuidado maternal, sim, mas também uma curiosidade crescente, um impulso proibido. Senti um calor se espalhar por mim, uma sensação de ser desejada que eu não sentia há muito tempo. Nossa conexão física, minha e do meu marido, havia diminuído ao longo dos anos. Mas aqui com Lucas havia uma necessidade crua e pura. Respirei fundo. Meus pensamentos estavam acelerados. Este era um caminho perigoso, mas algo dentro de mim me dizia para segui-lo. Às vezes comecei, minha voz um pouco rouca, ajuda a saber o que é bom explorar. Encontrei o olhar dele. Uma pergunta silenciosa passou entre nós. Ele não desviou o olhar. Em vez disso, seu olhar desceu para os meus lábios por um instante antes de voltar para os meus olhos. A pergunta não dita pairou, forte e inegável. O silêncio se instalou entre nós, preenchido por uma energia nova e poderosa. Os olhos de Lucas, arregalados e inquisitivos, pareciam me implorar para continuar, para explicar. E enquanto eu olhava para ele, realmente olhava para aquele jovem lutando, pedindo ajuda, senti um desejo poderoso de lhe dar o que ele precisava, não apenas palavras, mas algo mais, algo que parecesse certo, mesmo que uma parte de mim gritasse que era errado. É sobre o toque, comecei, minha voz pouco mais que um sussurro. Movi minha mão suavemente, quase casualmente, colocando-a sobre o cobertor que ainda cobria seu colo. Meus dedos roçaram levemente o tecido e senti o calor de seu corpo se irradiar para o meu.
Ele enrijeceu um pouco, mas não se afastou. É sobre entender o seu próprio corpo, o que lhe dá prazer. Seu olhar estava fixo na minha mão. Eu podia ver a pulsação em seu pescoço. Meu próprio coração batia descontroladamente, um ritmo pulsante de sensações nas minhas costelas. Era isso, o ponto sem retorno. Mas senti uma estranha calma, uma certeza de que isso estava destinado a acontecer. Lentamente e deliberadamente estendi a mão para a borda do cobertor. Meus olhos encontraram os dele novamente, buscando permissão. Ele apenas me encarou. Havia um consentimento silencioso em seu olhar. Com um movimento suave, abaixei lentamente o cobertor, revelando o que ele estava escondendo. Minha respiração falhou. Ele estava totalmente duro, orgulhoso e saliente. Um testemunho de sua juventude e biologia. Eu não desviei o olhar. Em vez disso, mantive meu olhar, absorvendo a cena. Eu queria que ele soubesse que não havia vergonha nem nojo, apenas aceitação. Ele corou ainda mais, mas pela primeira vez, um sorriso pequeno e incerto apareceu em seus lábios. Era uma mistura de constrangimento e alívio genuíno. Você está bem? Sussurrei com a voz baixa. Estendi a mão, meus dedos tremendo um pouco, e gentilmente o envolvi. O calor, a firmeza, o leve tremor que percorreu seu corpo com o meu toque. Foi tudo incrivelmente potente. Um suspiro escapou de seus lábios, um som de puro prazer sem filtro. Movi minha mão lentamente, imitando o ritmo que ouvira antes, mas com uma pressão deliberada e suave que era nova para ele. Seus olhos se fecharam, a cabeça caindo para trás no travesseiro. Um gemido baixo escapou dele. Meu coração estava acelerado, mas eu sentia uma estranha sensação de que aquilo era o certo, uma satisfação de uma necessidade profunda e não dita. Inclinei-me para perto, minha boca próxima ao seu ouvido. Relaxe, sussurrei. Apenas se solte. Continuei o movimento, sentindo seu corpo responder, sua respiração ficando mais pesada. A outra mão dele, que estava fechada em punho, lentamente se abriu e ele a estendeu. Seus dedos tocaram meu cabelo, um pouco desajeitados, e depois minha bochecha. O toque dele era hesitante, explorador. Virei meu rosto e seus dedos roçaram meus lábios. Foi um toque simples, mas acendeu outra faísca, a consciência de algo maior. Senti-me atraída por ele, desejando uma conexão, a intimidade que florescia entre nós naquele espaço proibido. Isso não era apenas ajudar. Era algo completamente diferente, algo primitivo, profundamente humano e maravilhosamente proibido. Um tremor percorreu o corpo de Lucas, e um grito contido escapou de seus lábios quando ele chegou ao clímax. Minha mão estava escorregadia, ainda o envolvendo, sentindo o calor de sua liberação. Ele caiu para trás, ofegante, os olhos ainda fechados, o rosto uma máscara de profundo alívio e exaustão. Lentamente, com cuidado, retirei minha mão. Houve um minuto de silêncio, quebrado apenas por sua respiração irregular. Eu observei, meu próprio coração voltando lentamente ao normal. Uma mistura de emoções borbulhava dentro de mim, uma onda de euforia, uma pontada de culpa e um forte sentimento de que eu havia feito algo importante, algo irreversível. Finalmente, ele abriu os olhos e olhou para mim. Seu olhar era mais suave agora, menos em pânico, mais vulnerável. Ele me deu um pequeno sorriso tímido. Uau, ele sussurrou, a voz ainda um pouco instável. Obrigado. Meu coração se apertou. Aquele simples obrigado era tudo que eu precisava. Validou tudo, pelo menos naquele momento. Estendi a mão, afastando o cabelo úmido de sua testa. De nada, querido, sussurrei. O termo de carinho saiu naturalmente. Parecia certo. Ele levantou a mão, a palma cobrindo a minha que estava em sua testa. Seu toque era hesitante, mas firme. Desta vez, ele não se afastou. Em vez disso, apenas segurou minha mão ali, seu polegar acariciando levemente minha pele. A conexão ainda era palpável, ainda forte. Eu não sei o que dizer, ele finalmente disse, olhando para nossas mãos entrelaçadas. Você não precisa dizer nada, respondi suavemente. Apenas saiba que você não está sozinho, e que é normal. O que você sente? O que eu me interrompi, não querendo rotular aquilo. Ainda não. Mas ele entendeu. As palavras não ditas pairavam no ar. Um novo entendimento se formou entre nós. Ele olhou para mim novamente, seus olhos cheios de novas emoções. Gratidão, afeição e algo mais, algo profundamente pessoal e íntimo. Podemos fazer isso de novo algum dia? Ele perguntou, a voz mal audível, cheia de esperança e ansiedade. Minha respiração ficou presa. A pergunta era direta. Eu sabia a resposta antes mesmo de dizê-la. O pensamento de fazer aquilo de novo, de explorar este novo território proibido, enviou um arrepio por mim que abafou qualquer dúvida remanescente. Meu corpo vibrou com uma antecipação silenciosa.
Inclinei-me e dei um beijo suave em sua testa. Talvez, sussurrei, afastando-me um pouco para olhá-lo nos olhos. Mas este é o nosso segredo, Lucas. Só nosso. Ninguém nunca pode saber. Ele assentiu vigorosamente, os olhos sérios. Eu prometo. Nosso segredo. Ele apertou minha mão. Um pacto silencioso foi selado entre nós. O peso do segredo era grande, mas também emocionante, nos unindo de uma forma que nada mais poderia. Fiquei com ele por mais um tempo, apenas sentada, observando, sentindo o calor de sua mão na minha. A tarde havia se transformado completamente. O silêncio da casa não era mais apenas silêncio. Estava cheio dos ecos de nossa intimidade compartilhada, um zumbido emocionante. Um tabu havia sido quebrado. Quando finalmente saí de seu quarto, me senti mais leve, mais viva e totalmente comprometida com o segredo que agora compartilhávamos. Uma linha havia sido cruzada, e não havia como voltar atrás. Os dias seguintes foram um borrão de sentidos aguçados e olhares não ditos. Lucas e eu nos movíamos pela casa com uma nova consciência, uma atração sutil entre nós que apenas nós dois podíamos sentir. Nossas interações antes casuais e familiares, agora tinham um significado mais profundo. Um leve roçar de mãos na cozinha, um olhar demorado do outro lado da mesa de jantar, um sorriso cúmplice quando meu marido, Roberto, não estava olhando. Esses pequenos momentos se tornaram carregados de significado, uma linguagem secreta que só nós entendíamos. A culpa estava lá, uma dor surda no fundo da mente, mas era ofuscada pela euforia inebriante. O próprio segredo era um afrodisíaco potente, aprofundando o vínculo entre nós. Éramos parceiros nesta dança proibida, ligados por uma experiência compartilhada que era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Uma noite depois que Roberto foi para a cama, encontrei Lucas na sala, supostamente assistindo televisão. Mas no momento em que entrei, seus olhos estavam em mim. A casa estava escura, exceto pelo brilho suave da tela. Sentei-me no sofá perto dele, deixando um pequeno espaço entre nós. A antecipação crepitava no ar. Dia difícil? Perguntei baixinho. Ele deu de ombros. Seu olhar disparou para o corredor, certificando-se de que Roberto estava realmente dormindo. Só pensando, ele murmurou, depois se virou para mim, os olhos escuros e intensos na luz fraca. Em nós. Meu coração disparou. Em nós, repeti quase inaudivelmente. Ele assentiu e então estendeu a mão, colocando-a gentilmente na minha coxa. Foi um movimento ousado, confiante desta vez sem hesitação. Eu não me encolhi. Em vez disso, me inclinei em seu toque, um arrepio percorrendo minhas costas. Seus dedos começaram a acariciar minha pele através do jeans, um ritmo lento e deliberado que espalhou calor por mim. Não consigo parar de pensar nisso, ele confessou, inclinando-se para mais perto, a voz rouca de desejo. Ou em você. Meu próprio desejo explodiu com uma força poderosa, sobrepujando quaisquer dúvidas restantes. Eu também admiti. Minha mão encontrou a dele, nossos dedos se entrelaçando. O toque dele era elétrico, um contraste gritante com os toques familiares, quase fraternos do passado. Era algo novo, emocionante e avassalador. Passamos muitas noites assim, depois que Roberto dormia, ou quando ele saía, nossos encontros se tornando mais frequentes, mais aventureiros. Exploramos os corpos um do outro com uma paixão e curiosidade recém-descobertas. Sempre com cuidado, sempre em silêncio, sempre ligados pela santidade do nosso segredo. A ajuda que eu lhe ofereci naquele primeiro dia floresceu em um relacionamento completo e profundamente íntimo. Era um jogo perigoso, viver uma vida dupla. Cada olhar trocado, cada toque roubado, cada conversa sussurrada carregava o risco de sermos descobertos. Mas para nós, o risco apenas aumentava a doçura do fruto proibido. Éramos duas almas que encontraram consolo e paixão juntas, onde ninguém esperaria. Criamos nosso próprio mundo, escondido à vista de todos. Nosso romance proibido se tornou nosso novo normal, um jardim secreto que cultivamos com cuidado. Era um amor nascido em um momento inesperado, resgatado nos cantos silenciosos de nossa casa e fortalecido pelas promessas silenciosas que fizemos um ao outro. Sabíamos que era errado pelos padrões da sociedade, por todos os padrões, mas na intimidade silenciosa de nossos momentos juntos, parecia incrivelmente bonito e certo.